Olá, graça e paz. Quero compartilhar com você hoje o texto que se encontra nos Salmos de número 119, o verso 97, que diz assim: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Que lei é essa? De que o salmista estava falando? Que lei era essa que ele amava e que ele meditava dia e noite? Essa lei é a Bíblia, a palavra de Deus. O salmista expressa todo o seu amor pela palavra de Deus no Salmo 119 e em diversos outros salmos também. Mas ao longo do Salmo 119 ele vai dizendo de como é bom, de como é prazeroso ler a Bíblia, de como é prazeroso conhecer a palavra de Deus, de como é prazeroso obedecer aos mandamentos do Senhor. O Salmo diz ainda que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É aqui, é na palavra de Deus, é na Bíblia onde eu vou encontrar a direção para a minha vida. Qual é o caminho que eu devo andar, a forma como eu devo falar, a forma como eu devo proceder. Nós que somos cristãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que ela foi divinamente inspirada por Deus e que tudo que está escrito aqui expressa exatamente a vontade de Deus para a nossa vida, para toda a humanidade. E nós devemos conhecer a palavra de Deus, nós devemos ler, nós devemos meditar diariamente, como o salmista diz, para que nós possamos conhecer quem é o Senhor e qual é o projeto, qual é o propósito dele para a minha vida. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então é algo que é constante, é algo que eu preciso fazer diariamente para que eu possa ser alimentado. A Bíblia é o nosso alimento, é ela que sustenta as nossas vidas, é ela que traz direção para nós, é ela que alimenta o nosso espírito. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos confiar de que nós teremos sempre uma direção, de que nós teremos sempre a instrução correta para as nossas vidas. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a sua necessidade, que tipo de conselho, de orientação que você precisa. É na Bíblia, é na palavra de Deus que você vai encontrar. E é por isso que você precisa meditar, é preciso que você precisa conhecer, porque você vai saber qual é a forma que você deve agir diante das situações, diante das dificuldades. Lá em Mateus, no capítulo 4, nós vemos quando Jesus foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E quando Satanás se aproximou de Jesus para tentar, ele não usou mentiras e ele não usou argumentos dele mesmo. Pelo contrário, ele usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Mas Jesus, conhecedor da palavra, ele pôde usar a Bíblia da forma correta, da forma adequada. E ao declarar a palavra de Deus contra aquilo que o inimigo estava dizendo, ele pôde vencer, ele pôde triunfar. E durante 3 momentos, em 3 situações, Jesus foi tentado. E em todas elas, o Senhor ele venceu, usando a palavra de Deus. E se Jesus venceu, eu também posso vencer, você também pode vencer. É claro que Jesus era 100% Deus, mas naquele momento ele era 100% homem. E ele foi tentado como homem. Então, por causa disso ele venceu, porque ele conhecia a palavra. Então que você também conheça, que eu também conheça a palavra de Deus. Que nós tenhamos fome, que nós tenhamos sede, que nós tenhamos anseio por ler a palavra, por conhecer ao Senhor, por meditar um pouco mais na palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia quando você tiver muita vontade de ler a Bíblia. Mas leia também quando você não tiver vontade. Porque eu tenho certeza que ainda que você não tenha vontade de ler a Bíblia, ao dedicar algum tempo nessa leitura, o Senhor vai falar ao seu coração. E o Senhor vai aumentar esse desejo de conhecer ao Senhor cada dia mais. Então, todas as vezes que você for ler a Bíblia, ore. Peça ao Senhor para que Ele fale com você através da palavra dEle, para que Ele traga entendimento. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e muitos textos bíblicos nós não conseguimos entender. Mas quando nós pedimos essa orientação, essa direção, Deus vai falar conosco através da palavra dEle. Não vai ser possível que nós consigamos entender tudo o que está escrito na Bíblia. A Bíblia mesmo diz que isso não é possível ao homem. Mas todas as vezes que nós separamos, que nós dedicamos tempo à leitura, o Senhor ele fala conosco, ele ministra ao nosso coração, ele traz conhecimento, ele traz sabedoria para nós.
Então, em nome de Jesus, que você seja abençoado através desta palavra, que você tenha e que você gere no seu coração o desejo de ler a Bíblia, o amor pela palavra de Deus, o amor em obedecer à palavra de Deus. Não importa se a sua Bíblia é velhinha como a minha ou se a sua Bíblia é uma Bíblia nova. O importante é que você ame o que está escrito nela e que você tenha prazer em obedecer, em cumprir tudo aquilo que o Senhor diz a meu e ao seu respeito. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo e que você medite na palavra do Senhor todos os dias, em nome de Jesus.